Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O Governo está a preparar um novo programa de estágios para desempregados de longa duração. Desta vez, a medida inclui pessoas que estejam de regresso a Portugal e desempregados mais velhos. O novo programa que o Governo quer criar, segundo a imprensa, chama-se Reativar e, ao contrário do que acontecia até agora, não exige que o estagiário tenha recebido uma qualificação recente. O programa inclui desempregados que estejam inscritos noutros países e que estejam de volta a Portugal. Além da bolsa, o candidato recebe ainda subsídio de alimentação e, em alguns casos, subsídio de transporte. Os candidatos têm de estar desempregados há mais de um ano e ter mais de 30 anos de idade. A CGTP diz que a medida só serve para manipular números em ano de eleições. Como já é habitual, à terça-feira tenho comigo António Meira. António Meira, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Começamos com os atentados em Paris, que vêm aqui, de facto, colocar algumas questões à Europa. Pois é, já não estávamos muito habituados a este tipo de atentados. O facto é que essas pessoas que os executam estão no meio de nós. Os radicais, os mais conhecidos por fundamentalistas, que pertencem a estes grupos, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, e existem outros grupos menos conhecidos, movimentam-se, têm-se movimentado bem, nomeadamente na Europa. Tem mais dificuldade de se movimentar em Inglaterra e nos Estados Unidos, porque tomaram outro tipo de medidas de segurança. Não quer dizer que os países europeus como a França ou como a Alemanha não tenham essas medidas, também as têm. Aliás, achei que a França lidou bem com o problema. Ao fim do segundo dia já tinham morto os três terroristas, porque eles nem os queriam vivos, não é? Portanto, eles podiam ter os terroristas vivos, mas nem os queriam vivos. E, portanto, eu acho que acabaram por lidar bem com a situação. Hoje há meios tecnológicos capazes de capazes de localizar, para além da identificação rápida que os governos ocidentais conseguem ter das pessoas, a identificação rápida das pessoas, há meios tecnológicos em que conseguem localizar rapidamente as pessoas. Neste caso, provavelmente nem foi necessário, porque apesar dos terroristas terem treino militar e terem essas coisas todas, acho que eles cometeram alguns erros. O primeiro foi abastecer numa estação de serviço, depois Já serem procurados. Depois de estarem a ser procurados. Depois abandonaram o carro e foram para a floresta. Evidentemente que a partir daí estavam as condições criadas para os descobrir. Era uma questão de horas. De qualquer forma, eu vejo nestes grupos radicais, o objetivo deles é o medo, é criar o pânico, criar o medo, nomeadamente em civilizações como a nossa ocidental, em que nós não somos tão resistentes, se calhar, pensam eles, como eles. Portanto, eles são habituados a uma série de sacrifícios que nós já passámos por eles há 500 anos. Um dos grandes objetivos destes grupos, para além de meter medo a outras pessoas, a outros países, aos políticos, aos governos, o objetivo deles é a expansão do radicalismo Conseguirem captar mais jovens também. Não só captar mais jovens, mas a própria expansão territorial desses grupos, ao contrário de outras religiões, como a hindu ou como a religião católica, que já não tem muito esta função. Aliás, a hindu creio que nem tem essa função, limita-se aos territórios já existentes há séculos e não tem ido por essa via. A religião católica, embora se queira expandir, se calhar, ou provavelmente não se consegue expandir tanto como pretendiam.
Isto é um problema porque a maioria das pessoas são radicais e são pessoas que alguns já nasceram na Europa, ou então vieram para a Europa ainda muito novinhos. Há aqui um problema dos países árabes, quer dizer, nós assistimos a atentados destes e muito piores nos países árabes, é quase... Portugal também tem alguns jovens convertidos ao Islã, não me parece que Portugal, aliás estão a combater na Síria. Não me parece que Portugal seja um grande alvo para esses radicais, mas também pode ser, se eles tiverem dificuldades de atacar em países como a Inglaterra, ou como a França, ou como a Alemanha, ou até a Espanha, que provavelmente são muito mais vigiados do que aqui em Portugal. Eles poderão atacar uma zona qualquer do nosso país. Se calhar Lisboa terá mais impacto, não é? Mas eles só o farão se de facto tiverem aqui a facilidade de o fazerem, porque, como falávamos há pouco, os serviços de segurança, os serviços de informação, os serviços secretos controlam muitas centenas de radicais islâmicos na Europa. Aquilo que eu não vejo é os países árabes a terem uma atitude perante esses grupos. Portanto, esses grupos têm sedes em determinados países que todos nós conhecemos, como o Iémen, por exemplo, ou a Síria, ou o Iraque, ou o Afeganistão, e os países não tomam medidas, pelo menos não têm essa noção de que isso está a acontecer ou possa acontecer. Eu acho que é preciso haver reuniões entre o Ocidente e os países árabes no sentido de pressionar os governos, esses governos, de acabarem com essas células que estão espalhadas praticamente em todos os países árabes, incluindo a Arábia Saudita. Só que a Arábia Saudita tem como as notícias não saem para fora do país, não sabemos como é que as coisas funcionam lá dentro. Posso dizer que na Arábia Saudita, quando um jovem desse é apanhado, é logo executado, é logo condenado à morte. Eu também acho que aqui há um problema, pode haver a falta de reintegração dessas pessoas na sociedade europeia, mas não parece que seja só isso. Para mim o maior problema é que a religião muçulmana está a passar pelo tempo da Inquisição, em que a religião que passou há 5 séculos, 6 séculos atrás. E, portanto, há aqui uma decalagem temporal entre a nossa evolução e a evolução dos muçulmanos. Os muçulmanos utilizam também a religião, da mesma forma que se utilizava na Europa a religião católica, para amedrontar as pessoas, para meter medo às pessoas, e até para as aniquilar. Portanto, há muitas pessoas na Europa que foram queimadas vivas, foram aniquiladas no tempo da Inquisição. Só quando a sociedade se libertou um pouco da Igreja é que eu tenho outra opinião, é que a humanidade não evoluiu mais ainda, já agora para quem nos está a ouvir, nos próximos 20 anos a humanidade irá duplicar o conhecimento que tem. Portanto, tudo aquilo que foi descoberto, tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi inventado, será duplicado nos próximos 20 anos. A religião, todas as religiões atrofiaram o desenvolvimento da humanidade, e a cristã foi uma delas. E o que nós estamos a assistir nos países árabes é que essas células, esses radicais, esses movimentos, acabam por atrofiar o próprio desenvolvimento das sociedades onde estão inseridos, não é? E terem, se calhar, também dificuldades em se integrarem na sociedade. Eles próprios também têm essa dificuldade. Eles não querem se reintegrar precisamente para poderem se movimentar à vontade e terem a liberdade que eles entendem, não é? Mas numa sociedade como aquela em que vivemos hoje, o problema do terrorismo é um problema real e um problema que levanta diversas questões. O terrorismo sempre existiu. Nós estamos a esquecer que em Portugal chegámos a ter o início de um movimento terrorista.
a seguir ao 25 de Abril de 1964. Em Espanha temos a ETA, que está praticamente desmantelada. Em Itália tivemos as Brigadas Vermelhas, que está desmantelada. Na Irlanda tivemos o IRA, que está desmantelado. Na Alemanha, recordo-me, creio que na década de 60 havia o grupo Baader-Meinhof, também está desmantelado. Portanto, o terrorismo sempre existiu na Europa e tem mais ou menos este cariz, não é? Tem mais ou menos este cariz, porque agora já não nos lembramos, mas a ETA liquidava as pessoas, as Brigadas Vermelhas rebentavam muitas bombas em Itália. Mas a ETA era específica com os políticos. Com os políticos e com os polícias também. Portanto, mas avisava dos atentados. Itália, aqui não assistimos a isso. A ETA sempre avisou dos atentados. Sim, sempre avisou. Mas matava um de cada vez, às vezes havia um atentado. É assim, isto é uma nova forma, é como ir lá ao jornal e colocar uma bomba, que era aquilo que acontecia na Irlanda, quantas pessoas às vezes não morriam. Perdão, mais uma vez. Quantas pessoas não morriam num atentado na Irlanda, quantas pessoas não morriam, claro que Itália é muito mais antigo, é na década de 70, prolonga-se pela década de 80 ainda, quantas pessoas não morriam num atentado em Itália. Portanto, isto é uma forma mais violenta, se calhar, de entrar num escritório ou num estabelecimento e com uma metralhadora. E se voltarmos um pouco atrás, ao 11 de setembro, vimos que esta é uma forma diferente de terrorismo. É uma forma diferente de terrorismo porque os terroristas não se mostram. Portanto, nas guerras convencionais, sabe-se quem é o inimigo e quem não é o inimigo. Mesmo depois da morte de Osama Bin Laden? É assim, esse foi o maior líder, existem outros e, portanto, essas pessoas começaram recrutadas, porque repara uma coisa, por exemplo, no Egito há 30% de desemprego, no Irão é a mesma coisa, portanto, há muitos jovens que não fazem nada, nem subsídio de desemprego têm, e, portanto, começa também aqui o problema. É que nos próprios países eles não conseguem reintegrar esses jovens. Portanto, têm uma taxa de desemprego muito elevada. Ora, quando eles são recrutados por essas células e lhes prometem tudo e mais alguma coisa, para além das virgens, não é? Eles não têm nada a perder. Portanto, essas pessoas não têm nada a perder. É assim, qualquer um de nós tem a perder a nossa família, tem a perder a nossa casa, tem a perder o nosso meio social. E esses jovens também não têm nada a perder. Portanto, aqui não é só um problema de reintegrar na Europa, é um problema de reintegração no próprio país. E, portanto, aquilo começa mal nos países de origem. É assim, é preciso inverter esta situação. Só que eu ainda prevejo que isto venha a agravar-se mais. Já temos falado aqui algumas vezes no preço do petróleo. De facto, o preço do petróleo está a tocar os $40, como se falou aqui há 2 ou 3 semanas atrás. Isto irá prejudicar os países exportadores de petróleo, portanto estou a falar do Iraque, do Irão, a própria Síria também exporta algum, o Iémen. Esses países irão prejudicar, portanto a queda do preço do petróleo irá prejudicar a economia desses países, porque eles só vivem do petróleo. Como está a prejudicar a Venezuela, já falámos aqui que a Venezuela, o PIB da Venezuela caiu em 2014 cerca de 10%. Ainda hoje li uma notícia de que houve um grupo de pessoas que assaltaram farmácias e é assim. Portanto, isto irá ainda prejudicar muito mais a economia desses países, irá prejudicar muito mais o desemprego, a reintegração dessas pessoas na sociedade local. E a Europa vive também, por estes dias, uma outra questão e um outro problema que se levanta, nomeadamente com as eleições na Grécia e também com Angela Merkel a ameaçar que a Grécia deixará de fazer parte da Europa caso não cumpra aquilo que está estipulado. Nesse caso não sabemos bem se deixa fazer parte do euro e continua na Europa ou se sai da Europa e se sai do euro. Consequências para a Europa. Na Grécia, consequências para a Europa. Na Grécia irá a eleições no próximo domingo. O Syriza é o partido, neste momento, em que as sondagens dão vitória. O presidente ou o secretário-geral do Syriza não quer sair do euro, mas quer menos austeridade. Eu acho que é possível conciliar menos austeridade
alargar o prazo da austeridade. Eu acho que é possível. Acho que os europeus, acho que o euro tem que servir a todos os países, não pode servir só à Alemanha ou à França ou à Holanda, tem que servir a todos os países. Eu também acho que há austeridade a mais em Portugal também. E, portanto, o presidente desse partido não quer sair do euro, mas também quer ganhar as eleições. Aqui há um problema, é que depois, em Bruxelas, ele irá reclamar tudo e mais alguma coisa. Eu não sei se os europeus estarão na condição de o estar a ouvir. Consequências para a Europa. É sempre mau um país cheio do euro. Afeta sempre a moeda, que tem vindo a cair consecutivamente desde abril, maio do ano passado. Portanto, em abril estava a 1,40 dólares, no dia de hoje chegou a 1,18. Aliás, já baixou mais qualquer coisa, mas ronda 1,18. Portanto, o euro, tal como o petróleo, tem vindo a descer desde essa altura. E, na minha opinião, se a Grécia sair do euro, terá dois grandes problemas. O primeiro problema, deixa de ter financiamento externo, portanto, os investidores deixarão de acreditar na Grécia, porque ela fica sem o guarda-chuva do euro, e poderá ter inflações galopantes, na ordem dos 30% a 40%. Se isso acontecer, a Grécia irá, mais uma vez, destruir a economia que já está a recuperar. Eu acho que os gregos deviam pensar um pouco nisto. É evidente que este guarda-chuva onde nós estamos todos, que é a zona euro, os países que adotaram o euro, têm estas consequências da austeridade, mas a austeridade também é resultado das más governações destes países. Portugal, Espanha e a Grécia, que são os países chamados países periféricos. Portanto, houve má governação. Também já falámos aqui de que a nossa dívida pública subiu mais a partir de 2007 até às últimas eleições, mas continuou a subir, do que nos últimos 35 anos. Portanto, houve uma má governação e estamos todos a pagar isso. A vantagem que temos é de estar no euro. A zona euro está deflacionária neste momento, por força da queda do petróleo. É uma desinflação que não é muito má. É uma desinflação provocada pela queda do petróleo. Estamos praticamente a terminar. Pela queda do petróleo. Não é uma desinflação, neste caso até já estamos em deflação, não é uma deflação por falta de compra do consumidor. Portanto, na minha opinião, são estas duas factos que poderão vir a prejudicar a Grécia, que é a falta de financiamento dos investidores externos. Portanto, a Grécia só por si não consegue levar a sua economia para a frente e poderá ser inflações e taxas de juro galopantes. Caso de facto então se venha a verificar esta ameaça de Angela Merkel à Grécia. António Meira, obrigado. Voltamos a ver-nos para a semana. Até a semana. Os centros hospitalares de São João, o Universitário de Coimbra e o de Lisboa Norte são os primeiros 3 classificados no ranking do internamento nos hospitais públicos, um estudo coordenado por um investigador da Escola Nacional de Saúde Pública. Depois dos centros hospitalares de São João, do Universitário de Coimbra e do de Lisboa Norte, que ocupam o primeiro, segundo e terceiro lugar no ranking, respectivamente, surge na avaliação ao desempenho global o Hospital Beatriz Ângelo, na 4ª posição. Seguem-se os centros hospitalares do Porto e de Lisboa Central, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, os centros hospitalares de Tondela Viseu, do Tâmega e Sousa e o Hospital de Braga. O Centro Hospitalar de Setúbal foi o melhor classificado para as doenças do aparelho ocular, enquanto o de São João lidera para as doenças cardíacas e vasculares e para as doenças digestivas. Nas doenças endocrónicas e metabólicas, o primeiro lugar é ocupado pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que também lidera a avaliação para as doenças ginecológicas e obstétricas. O Centro Hospital de São João está igualmente em primeiro lugar para as doenças infecciosas. Já o Centro Hospitalar Tondela e Viseu é o primeiro classificado para as doenças músculo-esqueléticas. Nas doenças neoplásticas, o melhor classificado foi o Centro Hospitalar de São João, seguido do IPO do Porto, os centros hospitalares de Coimbra e de Lisboa Central e, em quinto lugar, o IPO de Lisboa.
O Centro Hospitalar de São João lidera ainda no internamento para as doenças neurológicas, bem como para as doenças dos órgãos genitais masculinos. Para a elaboração desta tabela foram considerados os hospitais responsáveis pelo tratamento de 99% do total de doentes internados, não fazendo dela parte os hospitais com um volume de produção reduzido. O documento é subscrito por Carlos Costa e Silva Lopes, da ENSP, instituição que não é vinculada ao documento. Com o objetivo de dar às jovens a oportunidade de se tornarem líderes no futuro, a Glow Woman Club promove um programa inovador. A formação é administrada por Esther Lisca, que está connosco em estúdio e que nos vai explicar em que consiste esta formação. Esther, muito boa tarde, obrigada desde já pela sua presença. Por que um curso com esta dimensão e direcionado às jovens? Bom dia, obrigada por estar aqui hoje convosco. A Glow Woman Club, eu gostava de começar pelo objetivo que tem a nossa organização, e é precisamente promover a liderança no feminino. Nós trabalhamos maioritariamente com mulheres adultas, não é? com mulheres empresárias ou que ocupem cargos de liderança, mas comecei a perceber-me que não era só isto que poderíamos fazer. E achei que era importante começar um bocadinho mais cedo, ou seja, na idade da adolescência. Comecei a fazer algumas pesquisas, me apercebi que havia estudos que indicavam que entre a idade primária e secundária as meninas perdiam 3,5 vezes mais autoestima que os meninos, que os rapazes, e isso começou a chamar-me a atenção. Porque condicionava o futuro na liderança. Exatamente. Porque então, se nós já agora, neste momento, estamos a atravessar tantas dificuldades para as mulheres posicionar-se como líderes a nível profissional, por que não começar muito mais cedo e dar as ferramentas para estas jovens, para elas poderem se sentir suficientemente autoconfiantes para poder chegar-se à frente? Porquê? Porque nós vemos que coisas tão simples como atrever-se a levantar a mão na sala de aula para dar a sua opinião. Por exemplo, num grupo de colegas, se elas não estarem a concordar com o que se está a dizer, porque elas não se sentem à vontade para o dizer, por medo de perder a relação com o grupo, ok? Então, nós vamos trabalhar durante esta formação todo este tipo de situações, porque todas estas coisas se vão alastrando e são hábitos que elas absorvem a esta idade e que depois se vão repercutindo na idade adulta. E vou dar só um exemplo, Helena, e é um caso que aconteceu na CNN. Há uns anos atrás, uma jornalista tinha acontecido qualquer coisa na França, em Paris, e ela queria cobrir essa reportagem. E dirigiu-se ao escritório do seu superior e começou a dizer que ela gostava muito de ir a Paris, que Paris era uma cidade que ela gostava, mas não dizia diretamente que ela queria cobrir essa reportagem. Passados só uns segundos, entrou outro colega jornalista na sala, se dirigiu ao chefe e diretamente disse: olha, eu queria cobrir esse assunto que estava a acontecer naquela altura, e o chefe disse: ah, sim, não há problema, pode ir. E ela ficou espantadíssima de porque o chefe não tinha percebido digamos, não sei se diz dicas ou as indiretas que ela estava a fazer. E realmente nós apercebemos que as meninas, e já as mulheres, e já começando nessa idade, nós começamos a comunicar através de tentar dizer coisas que façam os outros adivinhar o que nós queremos. Então, é preciso ir direto ao assunto. Exatamente. Então, nesta academia nós vamos treinar a linguagem, como é que nós nos posicionamos, estar à vontade em falar em público para qualquer situação, porque depois você vai ver na faculdade, quando tenha que apresentar orais ou numa entrevista de emprego, como ela vai falar. E depois vamos tratar temas como descobrir o nosso brilho interior, para evitar a questão de nos comparar com outras pessoas. Nós temos que saber e acreditar naquilo que nós somos e nos dons que cada uma tem. Não temos por que sempre comparar com outras pessoas. Vamos trabalhar também a questão da autoconfiança, como trabalhar isto. Há um módulo que trabalha o corpo, fazer as pazes com o nosso corpo, aceitar o corpo que temos, a parte da nossa imagem. Também queria trabalhar a questão de senti-las à vontade em termos de eventos sociais, como se comportar numa mesa, saber como preparar uma mesa, saber como estar em eventos sociais, como movimentar-se com elegância. Porquê? Porque nós somos mulheres, não temos porquê, nós queremos igualdade de direitos, não queremos ser iguais, digamos, que os homens, porque somos naturalmente diferentes e o que nós queremos é a diversidade.
E nós queremos essa igualdade nesse sentido. Este programa consiste em 3 etapas e direciona-se a jovens com que idades? O curso está direcionado entre os 13 e os 17 anos, embora temos 2 jovens com 12 anos, que já demonstram alguma maturidade e por isso aceitamos também que pudessem participar, como também tenho uma jovem com 19. Portanto, depende muito, embora esse seja o target, depende muito do interesse também da jovem e da mãe, não é? Porque isto é uma relação também muito com as mães. E no último dia vamos ter uma dinâmica onde as mães também vão participar, porque nós queremos que as mães sejam um modelo, aliás, elas já são um modelo de liderança para as filhas, mas nós queremos integrá-las mais nesse processo. Portanto, é preciso ter ambição também. E querer, acima de tudo, querer. Faltava um curso com esta dimensão no mercado? Por acaso fiz pesquisas e não encontrei nenhuma coisa que abordasse todos estes temas em simultâneo. Liderança é uma das coisas que eu trabalho para este público específico no Glow Women Club e me percebi que não havia nada para as camadas mais novas. Portanto, é uma aposta que estamos a fazer e estamos contentes. Quando trabalha diretamente com estas jovens, certamente sabe quais é que são, digamos assim, os pontos fracos destas jovens. Aquelas que elas mais têm dificuldade? Exatamente. O principal é a questão de falar e de falar em público acima de tudo. De não sentir-se confortável, por exemplo, de aquilo que eu tinha dito anteriormente, de expressar-se e sentir que por aquilo que elas vão dizer se sintam rejeitadas pelo grupo. Nesta idade há muita pressão por pertencer a um grupo. E há uma outra parte que também considero muito importante, que é difícil para elas, que é quando se lhes questiona ou se lhes pergunta sobre descreve-me quais são as tuas fortalezas, para elas é muito difícil encontrar essas fortalezas. E elas as têm. E então no curso ensinamos a como elas verem isto, porque numa entrevista de emprego, e volto a dizer, quando alguém lhe perguntar qual é a mais-valia que ela vai adicionar à empresa ou ao cargo, ela vai ter que falar dela. E nós temos que assumir com propriedade naquilo que nós somos bons, sem ter que ser vaidosos, sem ter que ter um cartaz, como digo, a dizer o que é que nós somos. Mas a ideia é saber elas reconhecer, acima de tudo, quem elas são e saber as suas competências. Esther Lisca, só mesmo para terminarmos, em que dias é que se realiza este programa? Só mesmo para fechar. Sim, o curso já começou no sábado anterior, mas vamos ter uma sessão de acompanhamento, porque há pessoas que se inscreveram mais tarde, este sábado 17 de janeiro, e depois são os próximos 3 sábados consecutivos até o dia 7 de fevereiro, que é quando finaliza. Portanto, são 4 sábados o dia inteiro no Porto. Muito bem, muito obrigada, Esther Lisca. Obrigada. Já sabem, então, um programa inovador dedicado às jovens. Está pronta a capa da próxima edição do Semanário Satírico, a primeira desde o ataque terrorista da semana passada e que amanhã estará nas bancas. Na edição intitulada Está Tudo Perdoado, vê-se Maomé com um cartaz que diz Eu sou Charlie. Na imagem, o profeta do Islão chora. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E em todo o país é esperado o céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 6 graus e uma máxima de 13. Em Lisboa, a mínima será de 9 graus e a máxima de 14. E em Faro, a mínima será de 9 graus e a máxima de 18. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.